Se você investe, você já ouviu falar no risco-retorno. E hoje eu vou te explicar por que holdar o Bitcoin nesse momento pode ser a pior estratégia que você faça daqui para frente. Entenda, meu caro, os dados, eles nos mostram exatamente como que a gente pode tomar as nossas decisões. Se você investir através de notícia, através de achismo, muito certeza que você vai perder dinheiro e que você vai ficar preso em um topo cíclico. Na nossa análise de hoje, eu vou te explicar exatamente como que você deve se comportar nesse momento. E a gente vai olhar para dados para que a gente tire essa conclusão. Bom, Guiteles na área. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só. Guarda aí exatamente essas marcas em vermelhos que a gente já vai comentar sobre isso daqui. Marca aí 98 mil dólares e também 60 mil dólares. A gente já vai falar sobre esse indicador, mas antes da gente falar desse indicador, a gente precisa ver alguns conceitos. Bom, quando a gente olha exatamente para a distribuição do mercado, a gente vê que houve uma troca muito forte de mãos de Bitcoin na região ali entre 90 e 100 mil dólares. Eu quero que você entenda que tem muito supply preso nos 100 mil dólares, né? Aquelas pessoas que começam a comentar, eu estou preso nesse momento, né? Comprou topo e ela vai simplesmente acreditar que a melhor coisa que ela pode fazer naquele momento é ficar rodando. Afinal de contas, ela está no prejuízo nesse momento. Ela tem uma crença de que se ela ficar segurando o ativo, em um determinado momento da história, o Bitcoin ele vai voltar e vai fazer um novo all-time high. E isso quer dizer que essa pessoa ela não terá prejuízo. Bom, o que essa pessoa não sabe é que se os 100 mil dólares for um topo cíclico, ela vai passar no mínimo 2 anos até que o patrimônio dela volte no 0 a 0. Isso significa que ela perderá 2 anos de investimento somente para voltar para o 0 a 0. Isso significa que no próximo ciclo, caso 100 mil dólares seja topo cíclico, ela vai ver o mercado saindo de fundo até os 100 mil dólares para ela simplesmente voltar no 0 a 0. Ou seja, ela não vai lucrar nada ao longo desse período. Então, se você ficar preso dentro de um topo cíclico, saiba que isso é extremamente complicado, é extremamente complexo, porque você vai tender a vender nesses próximos 2 anos. Entenda só. Nos próximos 2 anos, você não está preparado para ver o seu patrimônio se desvalorizar em 60%, 70%. A curto prazo, pode ser que você acredite nisso. Mas, meu caro, ao longo de 2 anos, muita coisa vai acontecer na sua vida. Saiba que estabilidade não existe. Ou seja, o seu emprego pode ser colocado em jogo, as suas condições financeiras podem ser colocadas em jogo, o seu relacionamento pode ser colocado em jogo, o seu emocional pode ser colocado em jogo em 2 anos, e isso vai fazer com que você mude a sua decisão. E é muito provável, em vez de você realizar ali 5, 10% de prejuízo, você vai realizar 60%, 70%. E aí depois, para recuperar isso, vai ser extremamente complexo. Bom, só o fato da gente ver uma grande quantidade de supply aqui nos 100 mil dólares, isso daqui já é extremamente complicado. Isso daqui já é extremamente caótico para o mercado. Eu quero que você veja, por exemplo, como que é uma região de fundo e como que é uma região de topo. Se a gente voltar ali para outubro de 2022, foi quando a gente formou o fundo do mercado, né? Vamos lá para novembro, olha só, a diferença de fundo, que é o supply descendo para o fundo, ou seja, muitas pessoas comprando o fundo do mercado, constituindo um suporte para o ativo na região dos 15 mil dólares, 20 mil dólares ali, ou seja, muita gente estava interessada em comprar. Desde que a gente tinha pouco supply para cima nesse momento. O que isso daqui significa? Significa que a gente tinha pouca resistência e a gente tinha muito suporte. Isso daqui é uma região de fundo. Eu quero que você veja o momento atual, ele é completamente o oposto. Inclusive, aquele supply que estava lá embaixo, entre os 19 e os 15 mil dólares, veja que ele já sumiu daqui. O que isso significa? Que as pessoas que compraram nos 15, nos 20 mil dólares foram as pessoas que venderam para quem comprou agora nos 100 mil dólares. Ou seja, a gente vê o mesmo padrão do fundo, só que de uma maneira inversa, agora para uma região de topo. Eu estou cravando que a gente já chegou em topo cíclico? Talvez.
Porque a gente só terá a confirmação se chegamos em topo cíclico ou não 6 meses depois daquele topo ter sido formado. 50% de queda depois daquele topo ter sido formado. E uma coisa que eu falo muito para você aqui no canal é quando você identificar uma região de topo, não pague para ver se é um topo cíclico ou se é um topo periódico. Porque se você pagar para ver e for um topo cíclico, meu caro, saiba que você não vai conseguir dar saída sem que você tenha um grande prejuízo realizado, beleza? Novamente, realizações pequenas, ok, porque ela é um estancamento, agora altas realizações de prejuízo, elas já não são normais. Bom, entendendo que a gente teve muito supply sendo transferido para os 100 mil dólares e saiba que não foram grandes players que compraram esse supply, tá? Foram os players mais novatos. Quando a gente começa a olhar para os dados on-chain, a gente começa a traquear os padrões, os comportamentos do mercado. E a análise on-chain é exatamente isso. É uma maneira da gente analisar o comportamento dos investidores. Tudo que a gente faz através desses indicadores é entender como que as pessoas estão se comportando. Através desse comportamento, a gente separa os grupos de entidades, aqueles que têm mais experiência, daqueles que têm menos experiência, e a gente entende na história como que é o comportamento desses players para a gente definir se estamos em uma região de alto risco ou uma região de baixo risco. Quando a gente tem um baixo risco envolvido, a gente constitui fundo do mercado. Quando a gente tem um alto risco envolvido, a gente constitui topo no mercado. E bom, alguns indicadores aí eu quero que você saiba quando a gente olha, por exemplo, para investidores de curto prazo, alguns indicadores eles apontaram que nós chegamos em topo quando nós rompemos ali a região dos 90 mil dólares que a gente foi buscar os 100 mil dólares. A partir desse momento é quando eu começo a ficar mais bearish mesmo. A partir desse momento é quando eu começo a olhar para vendas, eu começo a fazer a minha distribuição lá em cima. Eu vou te explicar o porquê que eu fiz a minha distribuição lá em cima. Inclusive, a gente ainda tem oportunidades de distribuir mais uma vez, tá? Eu vou te explicar isso também. Mas eu quero que você entenda que começamos a acusar sinais de topo. Quando a gente começa a ver essas regiões aqui, tudo o que a gente deve fazer é simplesmente aplicar estratégias de proteção. Porque um desses topos, ele vai ser um topo periódico, onde o mercado vai recuperar ele em breve. Foi o caso de março de 2024. A gente levou ali mais ou menos 6 meses, mas no final do ano de 2024 a gente conseguiu recuperar esse topo aqui. Isso acontece algumas vezes na história do mercado. Olha só, em julho de 2017, depois a gente também teve em agosto de 2017. Só que eu quero que você entenda que um desses topos, por exemplo, dia 16 de dezembro de 2017, era um topo, que esse topo foi topo cíclico e ele só foi ser recuperado lá em outubro de 2022. Olha quanto tempo a pessoa que ficou presa nesse topo, ela levou para ter uma consciência de que o mercado tinha azedado e quanto tempo ela levou para voltar apenas no 0 a 0. Cara, se for para você ficar 2 anos assistindo uma queda e vendo o mercado subir e você voltar para o 0 a 0, meu caro, não tome o risco do mercado cripto. Invista na renda fixa que você vai fazer muito mais dinheiro em 2 anos do que você simplesmente ficar rodando o Bitcoin. O problema é que muitas pessoas são amantes de bons projetos. Muitas pessoas acreditam que encontraram a chave para a mudança de vida delas, que é exatamente comprar Bitcoin. Muitas pessoas caem nas falácias que são contadas por aí por um dos maiores laranjas, por exemplo, do mercado americano, que sim, é o Michael Saylor. Se você ainda não entendeu o que esse cara é para o mercado americano, meu cara, você tem que sentar aí e entender o que os grandes players eles realmente fazem nas finanças. Mas se você acreditar nessa historinha que você precisa de 0,1 Bitcoin até o final de 2025 para você atingir a sua liberdade financeira, legal. A gente vai inverter a proporção dos ricos e dos pobres no Brasil. Eu não sei se você sabe, mas menos de 1% da população tem mais de 1 milhão na sua conta. Ou seja, se todo mundo no final de 25 vai ter milhões só porque comprou 0,1 Bitcoin, significa que a gente vai inverter essa proporção e o problema do Brasil estará resolvido. Ou melhor, não só do Brasil, como do mundo, da África também. Porque, afinal de contas, Bitcoin é um ativo que a gente pode investir ele de maneira global, não importa o território que você esteja. Entenda uma coisa, essas historinhas são falácias para que investidores novatos caiam nessas historinhas.
sai dessa de acumular bons projetos. Olha só, as pessoas que têm altcoin nesse momento. Olha para sua carteira, entenda se sua carteira ela está no lucro ou se ela está no prejuízo. Eu sei que se você está acumulando bons projetos, é 60%, 70% de prejuízo no projetinho. Se você olhar para sua carteira, tem desvalorização de 40% do seu capital nesse momento, porque você ficou acreditando nessas historinhas de venture capital. E, por exemplo, agora essa daqui é o oráculo que vai revolucionar a Web 3.0. Ou melhor, esse ativo aqui, ele tem queima, ele é um ativo deflacionário, é um ativo que você pode utilizar para votar na comunidade. Ou é um ativo que te paga yields. DeFi é uma das melhores ferramentas que a gente tem no mercado cripto. Se você caiu em uma dessas historinhas, você sabe o prejuízo que você está acumulando nesse momento. Entenda de uma coisa. Se você quer fazer dinheiro, você não pode ir para essa linha de bons projetos, ser amante de ativos. Você tem que ir para uma linha de ser amante do seu patrimônio, do seu dinheiro, da multiplicação de capital, da sua liberdade financeira. Entenda, você sair e ir num restaurante, escolher aquilo que você quer comer, sem que você olhe para o preço daquilo e sim para os ingredientes, não é acumulando bons projetos, mas é sim comprando R$1.000, multiplicando aquilo em 1.100, guardando aquilo, poupando, depois entrando com 1.000 de novo, multiplicando em mais 1.100, ficando com 1.200 agora nesse momento, e você vai criando uma bola de neve até uma hora que você vai enxergar que aqueles R$1.000 que você começou, eles se transformaram em 10, em 50, em 100, e depois que você chega no 100, o milhão é muito mais fácil do que você chegar até o 100. Afinal de contas, multiplicar 1.000 até 100, você precisa de 100 vezes de multiplicação. Agora, multiplicar de 100 a 1 milhão, você só precisa de 10 vezes de multiplicação. A magia dos investimentos é você construir uma bola de neve, ter uma estratégia que ela seja replicável ao longo do tempo. Se você está comprando cripto hoje porque vai ter pronunciamento na Casa Branca ou porque o Trump publicou no Twitter e vai fazer uma reserva, caiu na historinha da reserva, isso vai fazer com que o preço do ativo suba, meu caro, você está investindo de maneira amadora. Seja mais profissional, olhe para dados e utilize métricas. Bom, entendendo isso, a gente consegue ver que indicadores apontaram região de topo quando nós chegamos aqui nos $100.000. E não foi um único indicador, foram vários indicadores, como supply aquecido, por exemplo, que é supply Bitcoin mais antigo, que estavam estocados sendo vendidos, e muitos desses Bitcoins, eles tinham sido estocados lá nos $15.000, eles foram vendidos. Quando a gente olha para um dos principais players do mercado, que são os long-term holders, os investidores de longo prazo, que chegaram a deter ali 14 milhões, supply máximo que nós tivemos de Bitcoin, ou seja, dos 19 milhões e pouco em circulação, a gente está falando que 14 milhões estava na mão desse grupo de entidade, um grupo de entidade que sabe o que está fazendo dentro do mercado, um grupo de entidades que está há muito tempo investindo. Esse grupo distribuiu, eles estão realizando os seus lucros também na região dos $100.000. E tudo isso fez com que a gente deixasse o maior rastro de realização de lucro da história na região dos $100.000. Ou seja, quando a gente olha entre 90 e $100.000, é uma região de distribuição. E você vai entender exatamente o porquê que eu estou te contando de algo que já aconteceu. Afinal de contas, eu já distribuí, eu não estou mais distribuído, eu estou vendido nesse momento. E eu quero que você entenda como que o mercado ele vai se comportar após uma distribuição. E é exatamente por isso que a gente vai voltar naquele gráfico que eu te mostrei no início dessa análise. Bom, quando a gente olha para esse gráfico aqui, nós estamos apresentando exatamente as regiões de suporte e de resistência. A gente consegue ver exatamente onde são os custos médios dessas distribuições, dessas realizações de lucro que nós tivemos, e a gente sabe de duas coisas. A primeira coisa é que todo suporte que é rompido, ele se torna uma resistência. Toda resistência que ela é rompida, ela se torna um suporte. E que muitos players tendem a fazer realizações de arrependimento. Bom, sabendo desses dois conceitos, olha só. Quando a gente olha para o Bitcoin, nesse momento, a gente teve a maior distribuição acontecendo ali por volta dos $98.000. Esse rastro em vermelho aqui são as regiões de maior distribuição.
Inclusive, o maior período de distribuição foi naquela zona que eu comentava com vocês sobre No Trade Zone. Olha só, a gente teve muitos players saindo nesse momento. Só que a gente deixou um rastro para trás de quando a gente veio subindo ali, fez o rompimento do all-time high que deixamos em março. Quando a gente rompe isso daqui, lembrando, isso daqui era uma resistência que passou a se tornar um suporte nesse momento. Então, quando a gente olha para o mercado, o maior suporte ele está nos 60 mil dólares e a maior resistência ela está nos 98 mil dólares. Não crave um preço específico aqui, nós só estamos colocando uma média, mas eu quero que você entenda que aqui acima nós temos uma resistência nesse momento. Essas são exatamente essas duas faixas em branco que nós temos aqui. Repare que o mercado ele fez um movimento de distribuição muito forte aqui em cima, né? Toda essa distribuição, todo o suporte que nós tínhamos ali nos 90 mil dólares, a partir de agora ele está se tornando uma resistência. Toda vez que o Bitcoin agora volta para dentro dessa região branca aqui, a gente está vendo a pressão de venda aumentando mais uma vez. Isso daqui se chama redistribuição. Isso daqui se chama a zona até mesmo dos arrependidos. Dois tipos de players estão distribuindo aqui dentro dessa redistribuição. São os players que não realizaram na distribuição lá em cima e que agora eles entenderam que as coisas estão revertendo. Os outros players que estão realizando dentro dessa região são os players em zona do arrependido, que é aquele cara que comprou Bitcoin porque Donald Trump falou alguma coisa. Aquele cara que comprou Bitcoin porque viu um vídeo na internet que simplesmente alguém ficou mega milionário, a pessoa mudou de vida e essa pessoa também acreditou que ia acontecer a mesma coisa com ela. E como o preço caiu abaixo do custo dessa pessoa, hoje o preço está subindo e está próximo do custo dela. Ela não tem estômago para isso, ela vai ver que o mercado não são flores, ela vai começar a ter medo e ela vai tender a realizar uma zona de arrependimento, que é no 0 a 0, no mínimo de prejuízo possível ali e vai esquecer esse mercado. Ela entendeu que esse mercado não é para ela. Por isso que a gente acaba tendo uma pressão de venda muito forte dentro dessa região. Bom, a gente está vendo que o mercado, o Bitcoin, ele está resiliente para perder aqui realmente os 85 mil dólares, só que ele está enfrentando muita região de resistência aqui em cima. Melhor estratégia que a gente pode fazer nesse momento é respeitar essa zona de redistribuição e redistribuir aqui também. Caso a gente venha romper essa região aqui, isso passará a se tornar um suporte. Se isso acontecer, meu caro, aqui a gente pode ficar extremamente bullish, porque aí aqui sim vai vir a famigerada 150 mil dólares, né? Te venderam que Bitcoin ia 150 mil dólares. Lembre-se dessas pessoas que te venderam isso daí, 200 mil dólares. Lembre-se dessas pessoas. Se a gente romper essa região, aí sim a gente vai buscar lá em cima novos patamares. Mas se a gente não romper essa região, se a gente começar a ver isso daqui como uma grande resistência, o nosso próximo suporte é lá nos 60 mil dólares. E a gente está falando de um drawdown extremamente relevante. A gente está falando de um drawdown de 30%. Não, eu não tenho a coragem de ver o meu patrimônio se desvalorizar em 30%. Eu sei que muitas pessoas aprenderam que antes de uma grande alta sempre vem uma grande queda e que cair 30% é normal para depois subir 100%. Meu caro, eu não jogo esse jogo dessa maneira. Eu estou falando do meu patrimônio, eu estou falando do dinheiro que a minha esposa e os meus filhos dependem para a gente ter a nossa liberdade, para a gente sair para comer, para a gente fazer as nossas regalias. Todo mundo depende desse dinheiro, do patrimônio. Não. Eu não quero reduzir em 30% o meu custo de vida. Eu não quero reduzir as minhas regalias em 30%, porque eu simplesmente negligenciei uma queda. Não, eu não sou o cara que vou fazer isso. Eu sou o cara que eu vou proteger o capital da minha família. Inclusive, eu vou proteger o capital dos meus clientes também. Porque, afinal de contas, o meu sucesso depende do sucesso dos meus clientes. Eu sei que todo mundo tem uma família, eu sei que todo mundo teve um dinheiro suado ali para poder investir. É por conta disso que eu aplico estratégias de proteção dentro da carteira rumo ao milhão. Porque eu respeito primeiramente
o meu dinheiro e eu respeito também o dinheiro do meu cliente. Por conta disso, a gente vende sem pensar. Não tem essa historinha dentro da carteira Rumo a 1 Milhão de compre uma lista de 10 bons ativos. Olha só, essa daqui é a próxima gemazinha que vai multiplicar R$1.000 em R$1 milhão. Vamos brincar de cassino aqui, vamos investir tudo nessas altcoins aqui, porque é a altcoin season que realmente vai mudar a sua vida. Não, eu não sou esse cara. Eu sou o cara que comprou, vendeu, comprou, vendeu. Se eu investir em R$1 milhão e aquele 1 milhão se transformou em 1.200 e as coisas ficaram feias, ruins, eu realizo e saio fora do mercado? Sim, a realização era aquilo que você esperava? Não, mas já é dinheiro no bolso, melhor do que prejuízo, beleza? Então a gente tem que saber, sim, as horas de comprar e as horas de vender. Entendendo isso sobre essas regiões de suporte e de resistência, a gente continua vendo que o mercado ele ainda está em região de medo. Isso daqui não é legal durante um longo período. A gente ficar vindo em extremo medo, extremo medo durante um longo período, isso não é um padrão saudável de bull market. Muitas pessoas estão falando que o bull market ainda nem começou. Eu concordo com essas pessoas. O bull market ainda nem começou, mas o bull market do próximo ciclo. Porque o bull market desse ciclo, ele pode ter sim acabado, só que a gente só vai saber disso novamente 6 meses depois dele ter acabado ou após 50% de queda, que é o famoso pivô de baixa no semanal. Se você estiver esperando o pivô de baixa no semanal para que você defina se estamos em bull market ou em bear market, meu caro, você só vai ter essa confirmação depois do mercado já ter caído 50%. E Bitcoin caído já 50%, a gente já não vai mais vender, a gente já deve estar totalmente preparado para comprar, por exemplo. Porque se a gente for olhar quais são as regiões de possíveis fundos futuros, a gente utiliza exatamente o custo médio de todos os investidores para saber quais são as zonas de possível fundo futuro. Por exemplo, se a gente olha para o nosso bull market ali de 2018 e a gente olha quando estávamos no topo 17, a gente sabe que o custo médio que nós teríamos era por volta dos $5.000, muito longe dos 17. Isso significaria que se a gente vivenciasse um bear market, o mercado voltaria até mais ou menos $5.000. Bom, ele voltou até menos um pouco, ele foi até $3.000. Quando a gente olha para o último ciclo, por exemplo, a gente estava na região de $58.000. Vamos pegar aqui o topo de complacência, que a gente bateu $68.000. A gente tinha um custo em $23.000. O que isso significava nessa época? Isso significava que se aquele topo que a gente havia identificado fosse um topo cíclico, e se o mercado fosse entrar em uma fase de bear market profundo, nós veríamos uma próxima região de fundo por volta dos $20.000. Isso significa que a gente iria cravar uma ordem específica, ficar esperando chegar dentro dessa região e, cara, na hora que chegasse lá ia só ser alta infinita? Obviamente que não. Isso é uma projeção de até onde o preço poderia chegar. E se a gente fizer a mesma análise nesse momento, obviamente que a gente não tem gráfico à direita aqui, então não dá para a gente visualizar isso, mas lembre-se que nesse período aqui a gente também não conseguia visualizar, em 2017 a gente não conseguia visualizar, em 2014 a gente também não conseguia visualizar. Mas eu quero que você faça esse estudo mental para você entender se você está preparado para isso ou não. Hoje estamos falando que Bitcoin está em $84.000 e a gente teve um topo em $106.000. Se a gente olhar para esse custo futuro, estamos falando de $43.000. Isso significa que sim, a gente poderia ter uma queda mais acentuada caso a gente realmente esteja em um topo cíclico. Não sei se nós estamos ou não, isso vai levar tempo para ser definido. A gente pode ver uma queda até $43.000. Eu estou falando que a gente vai chegar lá? Não. Eu estou abrindo seus olhos de que a gente pode sim chegar lá. E você vai ficar rodando até lá? Você vai ficar segurando o Bitcoin mesmo de $100.000 até $40.000? Estamos falando que se ele chegar nos $40.000, vamos arredondar. Bom, vamos deixar em $40.000. Você não precisa mais de R$500.000 para comprar uma única unidade.
Com R$500.000 você vai comprar 2,5 unidades de Bitcoin. Ou seja, holdar Bitcoin durante fases de contração, fases de bear market, é a pior coisa que você faz, meu caro, porque você está jogando dinheiro e oportunidades fora. Entenda, é muito difícil você conseguir identificar topos e fundos. Caso você não tenha ferramentas para isso, é impossível você fazer. Mas caso você tenha ferramentas e eu te apresento dia após dia aqui que a gente pode sim definir as regiões de topos e de fundos, não o preço mais barato e nem o preço mais caro, mas sim as regiões, não tem por que você ficar holdando forever, não tem por que você ser um amante do projeto, não tem por que você ter Bitcoin na sua carteira durante uma fase de bear market. Obviamente, daqui 10 anos você estará no lucro, porque estamos com uma tecnologia em fase de adoção. Isso significa que ela tende a ficar mais cara com o passar dos anos. Se você quer ver o seu patrimônio se desvalorizar durante 2 anos, voltar para o 0 a 0, para daqui 10 anos você estar no lucro, boa sorte, me dá um follow aqui no YouTube porque eu não posso te ajudar nesse processo. Agora, se você quer realmente multiplicar dinheiro, saber os momentos certos de estar exposto e saber os momentos certos de estar fora, se você está procurando uma pessoa que tem intenção em identificar topos e fundos, que quer comprar, quer vender, quer realizar o lucro, pôr no bolso, sair para gastar ele e depois voltar e multiplicar mais dinheiro, essa pessoa sou eu. Se inscreve. Agora, se você for ficar só esperando a alta infinita, meu caro, você não está no canal certo. Existem outros canais que eles vão fazer isso por você. Existem outros canais de oba-oba, festinha, alta infinita, só compra, não se vende. Bitcoin, se você rodar nos próximos 10 anos, você estará no lucro. Altcoins, 10 bons projetinhos, tem outros canais para você, beleza? Esse daqui é mais para quem quer realmente se tornar um investidor. Bom, sabendo que a gente pode chegar dentro dessa região de $40.000, a gente não paga para ver se o 100 foi topo cíclico ou não, porque se ele for topo cíclico, $40.000 é uma grande queda que nós temos aí pela frente. Durante esse período a gente vai ficar sem fazer dinheiro? Obviamente que não, a gente tem muitas oportunidades de compra ao longo de umas retrações de baixa. Inclusive, se a gente for olhar aqui para o mercado de 2018, a gente está falando que em um pullback, a gente saiu de lá dos $5.000. Opa! A gente saiu aqui dos $6.000 e voltamos lá para os $10.000, por exemplo. A gente tem grandes oportunidades em meio a um bear market também. Saímos ali, mais uma vez, de $6.000, fomos para $9.000. Quando a gente olha para o nosso último ciclo, a gente saiu aqui, a gente está falando de fechamentos, nem da mínima, saímos de $36.000, voltamos para $46.000. Então dá sim para fazer dinheiro ao longo de um bear market. Mas, obviamente, é um mercado mais escasso, você precisa de muito mais expertise nesse período para que você consiga realmente lucrar do que no mercado de alta. Bom, e quando a gente olha para nossa volatilidade, ela está estourando. A gente está com um nível de volatilidade extremamente alto no Bitcoin nesse momento. Só que tem um grande problema. Essa volatilidade ela está começando a trabalhar a favor da tendência de baixa. Ela está começando a jogar o preço para baixo. As quedas estão bem acentuadas. Volatilidade extremamente alta direcionando o mercado para baixo acaba não sendo algo muito bom. A gente tem que tomar muito cuidado nesses momentos, tá? E novamente, comentando com vocês sobre S&P 500. S&P 500 ontem fechou horroroso. A gente está formando padrão de Wyckoff, padrão de distribuição também no S&P 500. A gente já fez o padrão de distribuição no Bitcoin, já estamos em redistribuição e o S&P 500 segue ali iniciando o seu rompimento da distribuição, tá? É comum que em algum momento a gente venha voltar a fazer uma redistribuição antes do mercado ele ter ali começar a degringolar de vez. E lembrando, você não precisa ser um analista igual eu, você não precisa ter essas ferramentas e nem mesmo a experiência que eu tenho. Você pode copiar e colar todos os meus resultados, você pode copiar e colar a minha carteira. Se você clicar no primeiro link da descrição, você pode entrar para a carteira Rumo ao Milhão. E a carteira Rumo ao Milhão, ela é uma carteira minha onde eu abro as minhas movimentações para você. Você só precisa copiar e colar aquilo que eu estou fazendo que você terá os mesmos resultados que eu.
Se você está procurando uma pessoa profissional para te guiar ao longo desse processo, realmente tomar as decisões por você, a carteira Rumo ao Milhão, ela pode ser para você. Se você quer uma lista de 10 bons ativos, uma carteira que não tem gerenciamento, que eu finjo que tem, você finge que aceita, a carteira Rumo ao Milhão não é para você. Mas caso você queira uma carteira séria que compra e venda, só você clicar no primeiro link da descrição. Você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, basicamente ela é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V nas minhas decisões. Aqui abaixo também tem uma explicação que você terá acesso a um app exclusivo meu. Não é grupinho em Telegram, não é canal de membros em YouTube, porque eu não sou um YouTuber. É uma plataforma, eu tenho uma empresa, Block Capital, que tem que gerir tudo isso, construir um aplicativo no celular para que você possa acessar e para que eu consiga mandar a notificação para você de compra e de venda na tela do seu celular. Você simplesmente vai receber, isso daqui são movimentações de dentro da carteira Rumo ao Milhão, compra e venda, e você vai simplesmente ter as minhas decisões. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes. Caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento. Entenda, investimentos não é só sobre comprar, mas sim sobre comprar e sobre vender também. Comprar, todo mundo parece que sabe fazer. Todo mundo é peito de aço. Todo mundo tem dinheiro infinito. Faça estratégia de DCA em meia queda. Quando tiver candle vermelho, só compra. Se cair um pouco mais, eu vou comprar. Cara, desculpa, essas são frases de pessoas que não sabem vender. São frases de pessoas que acreditam em bons projetos. São frases de pessoas que são iludidas com a beleza do mercado cripto. Entenda, se você quiser comprar e vender na hora certa, e mais importante do que saber comprar é saber vender, entre para a carteira Rumo ao Milhão, primeiro link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal.